Doutor Adriano, eu me trato há tantos e tantos anos de uma tendinite que me atrapalha demais aí para fazer atividade física, para voltar para o meu esporte, atrapalha demais para atividades do dia a dia, arrumar minha casa, agachar, subir e descer escada. E eu ouvi dizer que tem um método novo de infiltração usando ácido hialurônico para fazer dentro do tendão, é uma coisa meio doida, meio nova. Eu queria saber o que é e se realmente é benéfico. Bom, meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, também sou médico do esporte. Seja bem-vindo você aqui ao meu canal, que está caindo aqui a primeira vez. Se você não me conhece ainda, fica à vontade aqui para já me seguir, para já dar um like nesse vídeo, me ajuda bastante a levar informação sincera, informação com base científica para muita gente. Eu faço parte do YouTube Health, então o selinho de qualidade que aparece, essa tarjinha azul aqui embaixo do vídeo, mostra que as informações que eu levo para você são confiáveis. Mas vamos lá, antes de mais nada, é muito importante a gente entender o que é o tendão e o que afinal de contas é uma tendinite. Então, se a gente for pegar um osso e um músculo, o músculo que é o órgão que faz o movimento, ele faz através do tendão. Então, o tendão, ele gruda no osso, essa parte que gruda no osso é chamado de êntese e ele gruda no músculo. Então, o músculo faz o movimento, ele se encurta, o tendão vem junto e traz a musculatura, então a gente tem um movimento. Só que o grande problema que leva à inflamação de tendão é quando o nosso músculo está resistindo ao movimento. Por exemplo, quando você está descendo uma escada, quando você está fazendo uma desaceleração, quando você está correndo e o seu calcanhar toca o solo. Então, esse tipo de contração que é chamado de excêntrica, se ela não for muito bem feita, ela acaba indo muito torque para o tendão. E o tendão é uma estrutura, como eu disse, que conecta com o osso. Ela tem muita célula, ao contrário da cartilagem. Ela é rica em colágeno do tipo 1 e do tipo 2. E o metabolismo do tendão é muito lento. Então, uma vez que você machuque ou que você inflame o tendão, ele vai demorar demais para regenerar e para conseguir cicatrizar. Então, o que acontece no esporte? Imagina você que tem uma coleguinha de escola ou um sócio que seja vagabundo, que não queira trabalhar direito e você vai ficar sobrecarregado. É isso que acontece numa tendinite. Se o músculo não trabalha direito, se o músculo não consegue fazer uma contração de desaceleração, uma contração excêntrica muito bem feita, o tendão começa a ficar sobrecarregado. A gente sabe que o músculo, ele consegue estirar até 25% do tamanho dele e o tendão chega até 5%. O grande problema é que se você começar a esticar o tendão para ele chegar a 5% do tamanho dele, ele começa a sofrer uma alteração dentro dele que é chamado de degenerativa. Em palavras mais leigas, para você entender com facilidade, o tecido dentro do tendão começa a morrer, ele começa a ter uma autofagia, ele começa a formar depósito de cálcio, começa a aumentar de tamanho e aí a gente começa a ter a chamada tendinose ou tendinite crônica. E na tendinite crônica, toda vez que a pessoa começa a ter sintoma, uma característica muito importante é que a dor geralmente vem depois do esforço. Então, ao contrário da condromalácia, ao contrário da artrose, que a pessoa não consegue fazer um movimento que dói demais, quando a pessoa tem um tendão, ela consegue correr, consegue jogar bola, consegue pular, mas quando ela vai no repouso, quando ela vai dormir à noite, fica doendo, tem que arrumar posição, colocar travesseirinho, etc. Essa é a característica clássica do tendão. A gente chama isso em medicina de dor isquêmica. Então é muito importante o médico prestar atenção no tipo de dor do paciente, porque muitas vezes, apesar da pessoa ter imagem de degeneração de cartilagem, de condromalácia, de alguma condropatia, muitas vezes a doença pode estar no tendão e não na cartilagem. Então a mão do médico é muito importante na hora da gente fazer o exame físico e ajudar no diagnóstico. O tratamento tradicional da tendinite envolve fisioterapia, aplicação de laser, ultrassom, aquele aparelho de quebrar pedra no rim chamado terapia por onda de choque, aquilo bombardeia o tendão e gera uma reação anti-inflamatória e ajuda a melhorar. Alguns casos mais avançados, como por exemplo a tendinite do polo inferior da patela, costumam ser cirúrgicos e eu opero bastante tendão patelar. E a infiltração clássica, antiga, que sempre foi feita nos tendões, era feita com cortisona, com corticoide. Então o médico ia lá às cegas ou às vezes guiado por ultrassom e jogava cortisona no tendão. A grande vantagem é que gera um estímulo regenerativo, existe uma migração de célula para cicatrizar aquela tendinite e muitas vezes a gente tem um alívio. A grande desvantagem, principalmente em pessoas jovens, é que infiltrar o tendão com cortisona pode lá na frente levar a uma ruptura. Então hoje em dia toda a Sociedade Internacional de Medicina do Esporte preconiza a não infiltração com cortisona. E o ácido hialurônico entrou e ele é relativamente novo no mercado para ser feito no tendão. Geralmente é feito dentro da articulação. Eu tenho diversos vídeos falando do porquê que é infiltrado no tratamento de uma doença cartilaginosa e agora começou a ser utilizado
utilizado no tendão. Mas por que está sendo utilizado? Então, uma característica muito importante do ácido hialurônico é que ele possui, primeiro, uma alta viscosidade. Então, a partir do momento que você coloca num tendão, ele já reduz o atrito em outras estruturas, se ele estiver muito aumentado de tamanho, já reduzindo bastante aí a reação inflamatória sobre ele. O ácido hialurônico ajuda na retenção de água. Então, aquele tendão que está tendo uma desidratação devido à tendinite, quando você joga o ácido hialurônico dentro dele, ele já acumula mais água, ou seja, ele torna o tendão um pouco mais fisiológico. Ele tem uma capacidade muito grande, já determinada na infiltração na condropatia, de reduzir a reação inflamatória. E isso tem sido demonstrado em alguns artigos muito interessantes de que ele realmente reduz a reação inflamatória do tendão. E ele estimula a produção do colágeno tipo 1 e tipo 2, que são fundamentais na regeneração do tendão. E também, assim como realizado dentro da articulação, o alto peso molecular tem um poder mais de lubrificação, que nem sempre é tão interessante para a gente fazer no tendão. E o médio peso e o baixo peso moleculares, eles são utilizados no tendão e eles têm uma capacidade de penetrar na estrutura e ter ação biológica dentro do tendão ou dentro de uma cartilagem. Alguns produtos foram desenvolvidos meio que específicos para tendão e, segundo alguns autores, um produto de alta filtração e redução dos debris ajuda demais aí na ação sobre o tendão e no resultado biológico melhor. Então, como é que é feita essa infiltração? Ela deve ser sempre feita com ultrassom. Hoje em dia é muito simples e muito fácil. O ortopedista ter o ultrassom dentro do consultório. No ultrassom a gente localiza a estrutura doente. Muitas vezes no ultrassom fica mais fácil a gente achar no tendão onde tem uma parte mais degenerada, onde tem uma parte mais inflamada e parte sadia. A gente vai entrando com uma agulha, a gente vai anestesiando porque pode gerar um pouco de desconforto. E quando a gente chega na área doente, a gente joga o anestésico, a gente faz um procedimento chamado drilling, ou seja, várias perfurações em todo aquele trajeto e a gente vai jogando ácido hialurônico, tomando todo o cuidado para que ele não caia em outras estruturas e não gere uma reação inflamatória muito exacerbada. Depois da aplicação, é muito importante o paciente fazer um certo repouso. A gente recomenda usar um pouco de gelo logo no começo, pode gerar uma reação inflamatória. Aliás, a reação inflamatória ela é desejada, nenhum tecido cicatriza sem reação inflamatória, mas ela tem que ser modulada com remédio, às vezes, eventualmente, um anti-inflamatório um pouco mais fraco. Fisioterapia deve ser feita de maneira paralela ao procedimento, ou seja, o fisioterapeuta já tem que começar a aplicar um laser, um ultrassom para tirar aquela reação inflamatória. Conforme a dor, os sintomas da tendinite forem passando, o fisioterapeuta abre uma janela muito grande para que ele comece um trabalho de fortalecimento. Se o músculo estiver muito enfraquecido, com um padrão de contração muscular muito ruim, é importante o fisioterapeuta utilizar eletroestimulação para começar a acordar aquela musculatura, recrutar a fibra muscular para que a musculatura volte a se fortalecer e, numa fase final, muito importante, entregar esse paciente para um treinador experiente de corrida, de futebol, de hand, de basquete, para que ele volte de uma maneira mais específica para aquele esporte, que ele faça um treinamento funcional paralelo ao esporte que ele gosta de fazer, para que ele não volte mais a ter sintoma. Também é muito importante a gente falar, a gente não pode esquecer de falar da prevenção da recidiva dessa tendinite. Então, muitas vezes a pessoa melhora, mas depois lá na frente volta a acontecer de novo. Mas por que volta a acontecer? Então, pode ser que o músculo esteja trabalhando, pode ser que o tendão esteja aí totalmente sadio, mas pode estar acontecendo o chamado desequilíbrio. Então, toda vez que você faz um movimento, então, por exemplo, chutar uma bola, o teu músculo anterior da coxa está fazendo um padrão de contração que é chamado concêntrico. E o posterior de coxa, ele está resistindo ao movimento e fazendo uma contração chamada de excêntrica. E existe uma relação de equilíbrio entre um músculo e outro. Então a gente precisa dosar força, potência, resistência muscular para que não haja o chamado desequilíbrio entre agonistas e antagonistas. Então existem vários testes para isso, como por exemplo o aparelho isocinético. Então é importante na fase final que o paciente já estiver voltando para o esporte, ele faça, por exemplo, o teste isocinético, se for viável dele ser feito aí no centro de tratamento. Também é importante ele voltar e ter acompanhamento de um treinador, como eu disse antes, para que a periodização de treinamento seja adequada e não haja sobrecarga. Também é importante controle de peso, controle de sono, qualidade da alimentação, etc, para a gente não levar a sobrecarga para esse coitadinho que é o nosso tendão. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, deve ter aparecido, fica à vontade para escrever aqui embaixo na área de comentários. Eu vou deixar um artigo falando sobre esse tipo de infiltração aqui na descrição do meu vídeo. Se você tem interesse em vídeos éticos e vídeos baseados na ciência, fica à vontade de me seguir aqui no meu canal para já curtir esse vídeo. Eu tenho diversos vídeos aqui falando sobre diversos tipos de lesão. Se você tem interesse em me seguir na minha vida como médico especialista em cirurgia do joelho, como cirurgião de joelho, fica à vontade de me seguir nas redes sociais. Vou deixar aqui o meu Instagram, vou deixar aqui o meu site. Também, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, fica à vontade de me mandar e até o próximo vídeo.